Mais simples do que o Zé Gotinha, a coisa mais singela, uma coisa gostosa, fofa e que passa. E ele vem de 2 gotas, não sei se você percebe, né? Acho que o maior pavor de uma mãe é quando a criança fica doente, ele que desestrutura. E aí, como mãe, o Zé Gotinha é uma representação, né, desse cuidado, né, uma gotinha que às vezes salva uma vida. Eu conheci o Darlan aqui, como me mudei para cá, ainda tinha 12 anos, e ele tinha um programa de televisão. E ele era um desenhista, eu que já gostava de desenho, era um dos que assistia o programa Carrossel da antiga TV Brasília. Lúcio Costa queria isso, que a paisagem fosse uma extensão do olhar. Criar não é nada excepcional, é só você procurar ver uma coisa pelo outro ângulo, né? E pelo ângulo mais simples às vezes, né? Ele consegue juntar as coisas. Quando você passa no CCBB para você ver o trabalho dele em cima do casulo, em que as pessoas são partícipes daquilo, né? As pessoas entram, adulto, criança, tudo. Hoje, por exemplo, em função dessa vacinação, dessa cobertura toda, das campanhas, a rotina de vacinação também é boa no Brasil. A redução da mortalidade infantil no Brasil tem participação da vacinação. Não é só a vacinação, é a alimentação, pré-natal, etc. Mas a vacinação foi fundamental nisso. Quando nós mudamos para Patrocínio, né? Aí meu pai comprou uma casa, que realmente era uma casa imensa. Ela tinha 12 cômodos, e aí o espaço do quintal era uma coisa imensa, que antes tinha sido uma oficina mecânica. Então, além de ter um ferro velho, né, tinha vários Fordinhos 29, Fordinho de bigode, Fordinho guarda-louça, que estavam lá estacionados, apodrecendo, né? Um ferro velho é uma coisa muito rica, assim, para um olho de uma criança, né? Então a gente montava cidades inteiras com aquelas coisas do ferro velho, fazia as estradas, e nós fazíamos uns carrinhos de carretel. Não sei se vocês chegaram a fazer isso, que era, você cortava na madeira, botava o carretel, né? Assim, o carrinho andava, e os caminhões tinham carroceria de lata de sardinha, sabe? E eu observava, sabe, que já ali o meu caminhãozinho era pintado, tinha janela, tinha para-choque, tinha placa, entendeu? Era cheio de adereço. Houve aí uma situação meio complicada, que meu pai e minha mãe se separaram, né? Então eu fui para o Uberlândia com 13 anos, né? E me tornei responsável pela família. Então a minha infância ficou para trás e eu fui trabalhar e ganhar vida, né? Então era uma coisa muito complicada, porque trabalhava muito, né? Trabalhava muito e tinha pouco dinheiro, né? E nós éramos 8 irmãos e eu e o meu irmão mais velho criamos esses irmãos, né? O percurso de um artista, ele não tem assim, não há uma lógica em ser artista. Ser artista é uma condição que você acaba adquirindo com o tempo, com um desejo de ser e pelo envolvimento que você tem com o trabalho que você realiza. Eu acho que ninguém quer ser um artista e trabalha para ser um artista. Hoje o conceito de artista está muito voltado a essas grandes mídias, a questão da celebridade, da fama, do poder e do dinheiro. As artes plásticas ficam fora desse contexto. É um trabalho silencioso. É um trabalho onde o seu trabalho, o resultado do que você faz é público, mas a sua pessoa é preservada. Eu cheguei em setembro de 67, aqui em Brasília. Fui trabalhar na TV, falei que fazia cenografia, coisa e tal, né? Aí arrumei um emprego no departamento de arte, sabe? E aconteceram 2 coisas assim que foram chatas, né? O diretor do departamento de arte entrou de férias e demitiram ele, eu assumi o departamento. Aí tinha um programa infantil chamado Carrossel, que aí eu entrei no programa e a moça também não voltou e eu assumi o programa, sabe? Então eu fazia o departamento de arte e o programa. Como é que eu fazia o programa? Eu estava trabalhando lá, fazendo as chamadas pro comercial, eles ligavam 5 minutos.
E eu descia correndo, entrava no estúdio, sabe? A câmera já abrindo, eu dizia, alô, meus amiguinhos e amiguinhas. E aí que eu ia pensar o que eu ia fazer. Titio Darlan, por sinal, eu acabei largando o programa, porque eu tinha um ódio dessa alcunha, né? Porque eu saía na rua e pessoal, Titio Darlan! E sabe, era uma coisa assim que eu não curtia, eu era muito menino, sabe? Pra você ter uma ideia, a gente recebia 15 mil cartas por semana. Era assim, sabe, era uma... Inclusive, nós tivemos 2 momentos que a gente recebia carta. Uma que a pessoa mandava uma carta pedindo uma história. E eu tinha alguns personagens, que era a Baratinha Marivaldo, o Sapo Anastácio, o Nicotina... eram uns 4 personagens, então as pessoas podiam me pedir uma história sobre... Eu me lembro quando o homem chegou na Lua. Eu quero uma história sobre o homem na Lua. Então lá foi o Sapo Anastácio e a Baratinha Marivalda para a Lua. Quando o Dr. Barnard fez a primeira transplante, aí transplantaram a Baratinha Marivalda, sabe? Então eram histórias atuais. Quer dizer, eu não como eu tinha que inventar um negócio na hora, eu abria o envelope na hora, rasgava e saía contando a história. Eu tinha os personagens com a boca cortada, sabe? Do lado da câmera aqui. Então eu falava, aí o Anastácio falou, porque não tinha edição, era na dica, né? Falou, aí a câmera cortava pro Anastácio, eu mexia com a boca e eu fazia a voz do Anastácio, a voz da Marival, fazia a voz de todos eles, né? Mas no fundo era tudo mais ou menos a mesma coisa, né? O pessoal sabia que era eu que estava falando, mas tinha uma mágica, né? Agora, isso para mim tinha um preço muito grande, porque eu não podia sair na rua. Eu tinha 80% de audiência. Então, eu saí na rua, o pessoal me corria atrás de mim, entendeu? Sabe? Era um negócio assim, sabe? Que às vezes eu ia para Planaltina, sabe? Porque a TV não pegava lá ainda, né? Para poder passar uma tarde na rua. O Nicotina, eu fazia uma campanha contra o cigarro. Então esse personagem era um personagem que ele era um tipo de um ele não era um bandido, sabe? Porque eu nunca acreditei, sabe, que depois que eu trabalhei em educação e saúde, que você tem que ter a imagem do bandido. Ele era o cara que lembrava que o cigarro não era legal, entendeu? Eu fazia 2 campanhas, uma era essa e a outra era para dormir cedo. Eu já estava me relacionando com a Célia era arte educadora já na época, então ela teve uma influência muito grande nesse, sabe, de me tentar ensinar a ser um pouco politicamente correto, né? Aí começou a germinar na minha cabeça a seguinte pergunta: por que nós não podemos fazer uma coisa como eu fazia no Carrossel? No Carrossel, o menino atazanava o pai para ir buscar o convite para ir ou para poder levar ele no programa, sabe? Então, por que a gente não pode trazer a criança como esse agente, né, também da vacina? Se usava muito o apelo negativo, né? O apelo da morte, o apelo da deficiência física para fazer o chamamento à população. Na verdade, isso era o mote, né, naquele período. Embora eu sou educadora e a gente sempre lutasse por ter uma mensagem positiva, uma mensagem de chamamento, de comprometimento da população com uma atitude preventiva, que é a vacinação. O nome foi uma estratégia para poder tornar o personagem conhecido, né? Nós lançamos o concurso, né? Apareceu o Zé Gotinho dizendo, sabe, chorando, né? Aí aparece uma fada e fala, mas você que só faz o bem, por que você está tão triste? Não tem um nome. E aí foi uma avalanche de cartas, sabe? No país inteiro, né? Tudo que eu fiz teve muita dificuldade. Eu não sei se é porque era uma coisa assim que estava fora dos padrões na época, sabe? Ou se porque era falta de habilidade minha, não sei. Eu sei que uma coisa que eu percebo do Zé Gotinha hoje, né? Na época que eu criei o personagem, ele é um personagem que não tem mão, sabe, não tem pé, ele era uma coisa redondinha, com curva, né? Qual que era a ideia disso? Era fazer com que todo mundo nesse país pudesse desenhar o personagem. Então eu fiz uma coisa muito simples por causa disso. E isso bateu numa barreira muito grande, que a estética de personagens infantis da época era a estética Disney, sabe? Então o Zé Gotinha, ele não se enquadrava naquilo. Na realidade eu não estava querendo fazer uma inovação, eu estava querendo fazer uma coisa prática. Que você desenhar mão e pé é uma coisa muito difícil, sabe? Então se você pudesse ter um negócio que tudo feito com círculo, entendeu? Tipo do João Bolinha. Hoje
todos os personagens de videogame, né? O toy art japonês, todos seguem a mesma linha de desenho que o Zé Gotinha. Quer dizer, nesse sentido, ele foi um precursor gráfico, né, dos personagens que existem hoje. Houve uma identificação da população com esse personagem. Eu tinha um nome de algibeira, né, que eu queria que fosse João, Zé ou Antônio, sabe? Porque eu achava que era uma coisa... Tinha que ser uma coisa brasileira, né? Na época, o presidente era o Zé Sarney, então se fosse Zé Sarney, Zé nem pensar, porque depois o Sarney sai e aí o outro presidente não assume. Mas a comunicação, ela depende da decodificação. Se do outro lado a pessoa não decodifica, não se identifica, entendeu? Sabe? Então, a comunicação não acontece. Então, aconteceu. As crianças, são poucas crianças que choram quando vê o Zé Gotinha. Muito raro. E é uma coisa difícil, né? A criança vê um negócio daquele tamanho, assim, não. Ele chora com palhaço. E ele gosta. Quer dizer, então ele conseguiu unir toda essa capacidade que ele teve de comunicador, de artista plástico. A gente pensava, inclusive, que essa ideia do Zé Gotinha como prevenção e como saúde fosse uma coisa que se ampliasse para outras ações de saúde, reidratação oral, amamentação. Eu acho que é uma forma assim de atrair, mas comprova a atualidade da obra dele, né? É a criança que vê os desenhos animados na televisão, americanos na televisão, que vê, que lê histórias em quadrinho, né? Que está jogando no videogame, que está fazendo joguinhos de celular e etc., que também se atrai pelo trabalho dele, porque o trabalho dele excita a imaginação e o olhar para descobertas, né? Ela é realmente sedutora. A obra do Darlan é sedutora nesse sentido. E para alguns, sedução é pecado na arte. Eu acho que não. Eu acho que eu estou aqui, eu estou querendo que o artista me seduza. Tenho filhos também, né? Então, assim, eu posso falar um pouco dessa experiência, porque o casulo é aquele conjunto, né, de obras, é a lagarta, a nave, né? Então, elas entram, as crianças veem aquelas obras e elas não sabem, né, que dentro tem um escorregador. Então, assim, elas já se interessam pela, às vezes, a luz, né? À noite tem uma luz azul e é uma obra que ela propicia muito a imaginação da criança, né? Então, ela brinca ali como se ela estivesse brincando num parque, só que a imaginação dela, ela tá viajando. A escultura sempre sobreviveu ao lado de um grande monumento. E Brasília veio pronta num projeto de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e alguns artistas como Bulemax, como Atos Bulcão, como a Marianne Perretti, como Cheschiatti, Bruno, vieram e incorporaram essa arquitetura moderna. E nós meio que crescemos e absorvemos isso com muita propriedade. Porque você é tomado por isso aqui. Essa modernidade meio que te invade e meio que te impõe uma conduta. Não há como você se isentar disso. Tanto o Darlan como eu, nós temos uma facilidade muito grande nessa questão da leveza do trabalho, essa questão do vazado, a arquitetura niemeyeriana, ela é escultural, né? Ela é, antes de ser um monumento, antes de ser um palácio, ela é uma escultura também. Então, acho que é muito próximo esse trabalho que a gente faz com esse meio que a cidade oferece. Ele dialoga com a geometria da cidade, a geometria da curva, que é a base do trabalho do Niemeyer, né? Mas não é monumental, entendeu? Ela não confirma poder, a obra do Darlan. Exatamente por esse aspecto lúdico, ela não confirma poder. Ela não é dessas obras, vamos botar uma escultura aqui, esse edifício é poderoso, vamos colocar uma escultura aqui que ainda vai torná-lo mais poderoso. Não é bem assim. Na época, em 1980, se conhecia em torno de 3.200 casos. Eu desconhecia, ou seja, isso era o que chegava
ao serviço. Isso era o que chegava realmente ao conhecimento. Provavelmente esse número era muito maior do que esse. E existindo uma vacina antipolio-oral que poderia ter um impacto muito grande nisso. Então foi proposto um trabalho de enfrentamento. A proposta seria vacinar todo o país, todas as crianças menores de 5 anos, na época estimadas em torno de 19, 20 milhões de crianças, num dia só. As campanhas têm que continuar para manter os níveis até que ela seja erradicada do mundo, como foi erradicada a varíola. A história foi o seguinte: quando eu fui trabalhar em Angola, né, a Angola estava em guerra civil, né, então eles precisavam de um projeto de comunicação que pudesse fazer com que a criança que estava do lado rebelde viesse para o lado, atravessasse a fronteira. Na guerra civil a fronteira ela é imaginária, né? Ela não existe com demarcação. Então a gente tinha que criar um atrativo do lado de cá para a criança vir para ser vacinada, porque o vacinador não podia ir lá, não podia atravessar essa linha imaginária. Mas se a criança de lá não fosse vacinada, a doença continuava se espalhando, né? Então tinha um consultor da OMS que teve aqui no Brasil, presenciou o Zé Gotinho, então me chamou e eu fui fazer isso lá, né? Quando eu cheguei lá, aqui, acostumado aqui a trabalhar com televisão, cobrindo o país inteiro, embora o país muito grande, né? E Angola, a TV lá atingia alguns bairros da capital, sabe? E uma ou outra cidade do interior, né? Então eu criei um personagem que tinha uma forma de estrela, né? Era uma estrela. E era assim, sabe? Eram 5 campanhas de vacinação por ano. Então, cada ponta da estrela era uma vacinação. Eram 5 vacinas para criança. Tinha que levar a criança 5 vezes no posto de saúde, né? Então, essa estrela foi um modelo matemático que eu criei, né? E aí, no nome, de novo, eu botei um nome de algibeira, eu botei o nome de Cuia, porque Angola, à época, eram 7 idiomas nacionais. E a palavra cuia, eu observei que ela tinha o mesmo significado em todas as outras línguas, né? Esse nome tinha uma expressão positiva porque ele queria em tudo, né? Essas campanhas é uma coisa assim que eu tenho um orgulho muito grande, sabe? De ter participado disso, de ter feito isso, sabe? Mas tem uma coisa assim que também, sempre quando eu penso nessas campanhas, né? Eu lembro, rapaz, eu tinha uma certeza do que eu estava fazendo, sabe? Assim, era uma coisa que eu tinha essa certeza eu não tenho na arte que eu faço hoje. Ninguém consegue passar perto de um trabalho do Darlan sem querer tocar. É esta coisa bonita. Ela não fica colocada, solta, e que todo mundo tem que olhar de longe. Essa primeira peça dele, que é essa esfera, que são os pássaros se bicando, uma coisa, por dentro ela é vermelha. E no início, quando eu cheguei aqui, vamos dizer, no primeiro mês, chovia violentamente e criava embaixo dela uma água. Não é que os passarinhos entravam e se banhavam ali. Tem essas coisas que podem nem ter passado pela cabeça dele, nem ter uma coisa. E ele se interage até com o passarinho. Um recorte magnífico, aquele monumento a JK, com aquelas 7 esferas, né? E são umas esferas com recortes quase orgânicos, mas ao mesmo tempo também parecendo os arabescos, né? Orientais. E eu acho que tudo isso imprime uma certa ludicidade. Por outro lado, o processo de construção da obra do Darlan é em módulos, e que módulos que se repetem, se ajustam, parecem um jogo de armar, né? Isso dá uma intimidade enorme a quem vai ver a obra. E lembro de uma coisa também, que a vida inteira eu lembro disso. Eu devia ter, sei lá, 3 ou 4 anos. Um dia meu pai falou, hoje nós vamos tomar um sorvete no exterior. Aí meu pai tinha uma lanterna daquelas que virava, lanterna de pescador, né? Nós saímos de casa, atravessamos um terreno baldio onde montava circo e parque.
e fomos no Bar Diamantino tomar sorvete. Então aquela viagem que nós fizemos pelo escuro, sem ter noção espacial, né? Então, para mim, viajar para o exterior, eu sempre lembro dessa ida do meu pai ao Bar Diamantino, sabe? Foi uma coisa assim que eu lembro o resto da vida, sabe?